Então, bom dia para todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos para meditar a palavra do Senhor, o Evangelho que nos é oferecido a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que, ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, o Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao 37. E é a narração da multiplicação dos pães e dos peixes. Primeiro, o evangelista faz uma espécie de síntese, de resumo, da atividade de Jesus. Disse: Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. E nós já lembramos, que no início do Evangelho de São Mateus, Jesus também sobe a montanha e ali faz o grande discurso, o chamado discurso da montanha. E agora Jesus mais uma vez sobe uma montanha e lá uma numerosa multidão se aproxima dele. E essa numerosa multidão é composta de muitas pessoas doentes, enfermas, coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. São colocados ali aos pés de Jesus e Jesus os cura. E diante disso o povo fica admirado. Nós poderíamos fazer também uma comparação com o trecho do Evangelho de ontem, de São Lucas, quando Jesus, diante daquilo que os discípulos disseram sobre a missão que realizaram, no capítulo 10 de São Lucas, então Jesus exultou de alegria. Aqui o povo também fica maravilhado, admirado, quando vê que os mudos estão falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Então nós diríamos que essa primeira parte do trecho do Evangelho de hoje faz um resumo, uma síntese, Geralmente se chama um sumário dessas atividades de Jesus. E o evangelista continua agora com uma avaliação de Jesus, Até aqui foi feito sobre a atividade de Jesus. Agora é o próprio Jesus que faz também a sua síntese, quando ele diz aos discípulos: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Então, essa expressão de Jesus manifesta, de fato, a sua sensibilidade, o seu olhar profundo, não apenas para uma quantidade de gente que está ao seu redor, mas Jesus percebe as necessidades fundamentais também desse povo que está procurando ouvir a sua palavra, deixar-se guiar pelos seus ensinamentos, também procurando, por causa do seu sofrimento, por causa da sua dor, a cura de suas enfermidades. E Jesus provoca os discípulos. É Jesus quem vai multiplicar os pães e os peixes, mas Jesus envolve também os seus discípulos nesta circunstância, para que eles também desenvolvam esta sensibilidade diante do sofrimento das pessoas. E aí Jesus, depois de ter manifestado essa sua compaixão, tem compaixão, o sofrer com, diante daquela multidão, que já faz 3 dias que está ali e não tem nada para comer, então provoca os discípulos, e os discípulos reagem: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Então, Jesus os provoca e eles ainda precisam fazer um caminho, o caminho da confiança, da descoberta de quem é Jesus. Mas Jesus não resolve essa situação simplesmente com um toque mágico, mas Jesus ainda mais envolve os seus discípulos. Quando ele pergunta: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então aqui nós temos um número muito simbólico, número 7. Se nós observarmos o Evangelho de Mateus e também o Evangelho de Marcos, nós temos 2 narrações de multiplicação de pães.
Já no capítulo anterior, nós estamos aqui no capítulo 15, mas no capítulo 14 de Mateus já se fez uma narração de uma multiplicação dos pães. E lá a multiplicação dos pães se dá a partir da oferta de 5 pães e 2 peixes. E o final, né, quando todo mundo está saciado, são recolhidos 12 cestos, né, dos pães que sobraram. Aqui não são 5 pães, mas 7 pães. Então o número 7, um número simbólico para indicar a totalidade. Então, quando se oferece tudo, mesmo que seja pouco, Deus não deixa faltar nada e, portanto, há, de fato, uma multiplicação. É interessante que aqui também se conclui dizendo que todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Então, comparando essas duas narrações, nós vemos aqui um destaque que o evangelista faz. Não é uma questão matemática, quantitativa, mas simbólica. Simbólica no sentido de apontar que na primeira multiplicação, o número 12, que diz respeito ao povo de Israel, então é esse cuidado de Jesus para com as ovelhas da casa de Israel, até Jesus diz isso. Enquanto que aqui, quando o número simbólico utilizado é o 7, aqui se fala da totalidade e, portanto, de todos os povos. Por isso que a missão de Jesus não se restringe ao povo de Israel, mas é uma missão universal. Então vejam que essa maneira de expressar, essa maneira de narrar a multiplicação dos pães, tanto a primeira como a segunda, tem uma finalidade também teológica para dizer sobre a missão de Jesus. A missão de Jesus, cuja consciência ele tem de ser enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel, e, portanto, os 12 cestos representam a missão abundante e generosa no meio do seu povo, mas também agora os 7 cestos, que, como já dissemos, representam a totalidade, então, uma referência à universalidade da missão de Jesus, ou seja, ninguém está excluído, né? Todos são destinatários dessa misericórdia, dessa compaixão do Senhor. Então, esse texto do Evangelho nos coloca também diante de um grande desafio. Como é que nós estamos nos relacionando diante da necessidade? Qual é a nossa sensibilidade? Não só um sentimentalismo, mas uma verdadeira sensibilidade, ou seja, que se percebe, que se deixa tocar diante do sofrimento também dos nossos semelhantes. Jesus não fica apenas numa constatação. Faz 3 dias que esse povo está aqui, tenho compaixão deste povo que está aqui. Mas Jesus diz com muita clareza da sua sensibilidade, do seu compromisso. Não quero mandá-los embora com fome. Então, como é que nós, também cristãos, diante de um mundo marcado por tanto sofrimento, por tantas necessidades, como é que nós estamos reagindo? Qual é a nossa sensibilidade motivada pela fé? Não simplesmente empurrada por um sentimentalismo, mas como estamos diante de tudo isso, desse mundo, como é que nós estamos reagindo, motivados pela nossa fé e pelo nosso compromisso de seguir os passos de Jesus. Então, que de fato a nossa ação missionária, nossa ação caritativa, nos tornem cada vez mais sensíveis, né, cheios de compaixão, cheios de misericórdia, para não apenas fazermos constatações e estatísticas, mas também de oferecermos mesmo o pouco que nós temos, para que, abençoado por Deus, se multiplique e sacie abundantemente aqueles que precisam. Então, que o Senhor nos ajude. É o tempo de advento, é tempo de crescermos também nessa sensibilidade de acolher o Senhor, e o Senhor se faz presente também, e como Ele mesmo nos ensina, sobretudo naqueles que mais necessitam, aqueles que mais sofrem. Então vamos invocar a bênção de Deus sobre todos nós, a bênção de Deus para que durante este dia cresçamos sempre mais no conhecimento da sua palavra e nos tornemos, como a exemplo de Jesus, sensíveis, né, com o coração cheio de compaixão e de misericórdia. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje, quarta-feira,
né, como temos feito sempre aquela nossa reflexão, a live das quartas-feiras. Hoje também nós faremos, continuando o tema do Advento. Excepcionalmente faremos hoje às 8h30 da noite. Então hoje a live será às 20h30. Estamos em plena novena da Imaculada Conceição, então sempre temos a missa e por isso precisamos um pouco mais de tempo. Será hoje às 8h30, né? Às 20h30, nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.